leggi della propria natureza e sveglia sforzi palpiti un colosso più di un futuro sveglia sa grandeza terra adorada e teu Brasil és do Brasil a pátria amada dos filhos deste sol és mãe gentil pátria amada Brasil. Acompanhado do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e do diretor-geral do DENIT, General Santos Filho, descerram placa alusiva à inauguração do eixo principal da nova ponte do Guaíba. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui, nesse estado maravilhoso, Rio Grande do Sul. Sou paulista, fui adotado por Minas Gerais e me sinto em casa aqui no Rio Grande do Sul. Governador, parabéns, muito obrigado por essa recepção maravilhosa. O momento é para nós inaugurarmos uma obra que não começou conosco. Como a grande maioria, Tarcísio, das obras não começaram conosco. Mas nós falamos, nós vamos terminar todas aquelas que forem possíveis de serem terminadas. Que afinal de contas, né, entre começar uma obra e terminar outra, a diferença... Logicamente, tem o trabalho no meio, mas é muito menos difícil e muito mais proveitoso nós terminarmos obras. Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente na veia, diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros que precisavam realmente disso aí. Isso fez também movimentar a economia do estado e do município. Tivemos o Pronamp, atendendo a pequenas e microempresas, onde milhões de empregos foram salvos. Não poupamos esforços para mandar recursos, além de meios materiais, para a saúde. Hoje, praticamente todos os hospitais estão mobiliados. Também adiantamos para governadores e prefeitos o que seria aquela expectativa de perda de receita, com ICMS e ISS. E tanto isso foi bom, que eu não tenho notícia, pela primeira vez na história do Brasil, de que vai faltar recursos para pagar o 13º. Prezado prefeito Sebastião Melo, era comum acontecer que o prefeito, assumindo, ele tinha uma despesa pela frente, que vinha de governos anteriores. Dessa vez, isso não vai mais existir. Assim sendo, o governo fez o possível. Nós não pudemos atuar diretamente na questão do Covid por uma decisão judicial. Agora, desde o primeiro momento, entre outras coisas que nós acertamos, nós falamos do tratamento precoce. E conversei de novo agora com o ministro gaúcho, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Não temos notícias de nossos irmãos da África, abaixo do deserto do Saara, grande quantidade de óbitos por causa do Covid. E todos esperavam exatamente o contrário. A pessoa com alguma deficiência alimentar, pessoas mais pobres, fossem
ser, em maior quantidade, vitimados. E não foi. Por quê? Porque elas tratam que há, muito infelizmente, né, a malária. E o elemento chegava com malária e Covid, e era tratado com hidroxicloroquina, e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas? Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia. E aqueles que me criticavam, não tem comprovação científica? Sim, sempre disse que não tinha. Mas é um remédio usado há 70 anos no Brasil, para malária e para lúpus. Por que a politização disso? E olhem só, o Brasil começou cada vez mais, vencendo alguns obstáculos daqueles que negavam a hidroxicloroquina, cada vez mais que o número de óbitos por milhões de habitantes, o Brasil cada vez mais vai para baixo. É uma prova que deu certo. E nós evitamos um colapso da economia. E, meus senhores, economia e saúde têm que andar de mãos dadas. E prezado Alceu Moreira, cadê o Alceu? O campo não parou. Tivemos um aumento anormal em alguns produtos, como óleo de soja, arroz, Heinz. O arroz aumentou, Heinz. Agora, é melhor ou menos ruim ter uma inflação do que um desabastecimento. Se o homem do campo tivesse ficado em casa, seria um caos no Brasil. E nós sabemos que a fome é uma péssima conselheira. Parabéns aos homens do campo. Parabéns à bancada parlamentar da agricultura. A ministra Tereza Cristina tem feito um trabalho excepcional na agricultura. Parabéns à bancada da agricultura, que ela que indicou a Tereza Cristina para ser ministra. E como é bom ter um time de ministros que realmente entendem, são capacitados e trabalham para o seu país. Vocês viram um pouco aqui do nosso capitão Tarcísio, o que ele falou. Ele tem na cabeça não só as questões que envolvendo obras federais, bem como estaduais também. Tem uma mente privilegiada e tem colocado isso em prol do desenvolvimento do nosso país, apesar de cada vez mais, pela lei, ou melhor, pela emenda da construção do teto, nós temos menos recursos. Parabéns ao nosso Exército Brasileiro, que tem trabalhado em várias frentes do Brasil. E não é só em frente de trabalho. Em quaisquer situações críticas que o Brasil se enfrente, tem ali as Forças Armadas, tem a Marinha, tem o Exército, a Aeronáutica para trabalhar, como na questão da queda de energia lá no estado do Amapá. No dia seguinte, o nosso ministro, Almirante Bento Albuquerque, entrou em campo, criando um gabinete de crise e indo para o estado do Amapá, juntamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e fez o teu trabalho. Mas quem primeiro botou a mão na massa lá, obviamente, além dos funcionários, foi o nosso Exército, com geradores que tinham, né, nas suas unidades, cedendo para o Estado, e também a nossa Marinha, e logo depois a nossa Força Aérea transportando de aeronaves KC-390 ou Hércules, geradores de Manaus. Uma restauração que estava prevista ocorrer em 60 dias, em 3 semanas foi resolvido, com a participação, obviamente, de ministros como o Desenvolvimento Regional, o Marinho e da Defesa, que é o general Fernando. Então é bom ter uma equipe de ministros que entenda do assunto, que se empenha e se doa para o Brasil. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso orgulha a gente. Que pese, né, a nossa imprensa só vê defeito na gente. Que pese. Não apontou nada sobre corrupção ainda. Eu sei que é um dever nosso essa questão. Mas isso não acontecia no passado. E nós estamos dando exemplo. Assim sendo, meus senhores, nós, em momentos difíceis, não podemos nos acovardar. Tem até uma passagem bíblica que fala sobre isso aí. Nós devemos enfrentar os problemas. Devemos, obviamente, em primeiro lugar, levar paz e tranquilidade à população, e não levar o caos.
levar cada vez mais um sentimento de pavor. O que aconteceu no início da pandemia não leva a nada. Lamentamos as mortes profundamente. E assim sendo, nós vamos vencendo obstáculos juntos, porque ninguém faz nada sozinho. O nosso exército brasileiro também, que é de vocês, vai brevemente assinar o contrato para a represa de Bagé. Eu não sabia que faltava água em alguns locais do Rio Grande do Sul. E o nosso exército faz esse trabalho também. Foi um contato que foi feito rapidamente com o Divaldo Lara, que voou comigo de Brasília para Bagé, num evento que tínhamos lá, que nos trouxe problema. Imediatamente, em voo mesmo, entrei em contato com o João Fernando, ministro da Defesa. Ele entrou em contato com a unidade militar aqui do Rio Grande do Sul, de engenharia. Pousando, já tínhamos uma resposta para dar para o prefeito, que seria possível fazer. O Exército tinha condições técnicas para fazer. E se não tivesse nenhuma outra burocracia, faríamos a obra. E praticamente todas as barreiras voltadas para a questão ambiental foram superadas. O Exército também concluiu o 63. Foi o Exército? Foi, né? O Exército concluiu o 63, prezado Alceu Moreira. Tu que é o cabra do campo aí. Em época de chuva, para escoar a produção do Centro-Oeste, essa não conclusão de uma obra da BR-63 atrasava em até uma semana. Olha o transtorno, o custo disso para chegar nos portos foi resolvido em 3 meses pelo Exército Brasileiro, porque tinha que ser resolvido em 3 meses, porque era o período que não tinha chuva na região. E essa obra, meus senhores, começou com o governo Geisel, lá nos anos 70. É uma satisfação para a gente trabalhar dessa maneira. É uma satisfação ver o Tarcísio, como tive com o Ronaldo Caiado o ano passado, em Goiás, e foi assinado um termo para a conclusão da ferrovia Norte-Sul, que vem lá do Maranhão, passa por Tocantins, Goiás, e termina no Porto dos Santos, estado de São Paulo. E a previsão que era para concluir em 22, olha para cá, Tarcísio, vai concluir ano que vem? Vai concluir o ano que vem. Junho, metade do ano que vem. É bom trabalhar assim quando todo mundo quer realmente cumprir a sua missão. Também o Tribunal de Contas da União tem sido excepcional para conosco. Não vou entrar em detalhe aqui para não alongar muito o discurso, mas só em desenrolar a malha paulista vai sobrar, prezado Leite, vai sobrar para vocês aqui também, a integração dessa ferrovia. Passa também tudo isso pelas bancadas da Câmara e do Senado. E eu peço a Deus que ilumine vocês, deputados e senadores, para que escolham, tá, uma boa mesa diretora, porque a oposição não pode ser feita ao governo, ao seu país. Oposição é natural, é até uma questão política nossa, mas não em questões que envolvam os interesses nacionais. Então, essas bancadas, meus parabéns. Se me permite aqui, sei que tem vários deputados federais aqui, mas eu quero saudar um, se me permite aqui. O prezado Lucas Redec. E por que ele? Porque eu fui amigo do pai dele. Uma pessoa excepcional, maravilhosa. Lucas, vai ser difícil superar o teu pai, mas vou torcer. Geralmente você elogia o filho para agradar o pai, né? Eu elogio o velho para agradar o filho, pô. Um cara excepcional. Bem como aqui, foi meu amigo de plenário, tá? O nosso, pelo amor de Deus, cadê o nome dele aqui, meu Deus do céu? É aquele cara, estou me lixando para a imprensa, qual é? Sérgio Moraes. Parabéns ao filho dele também, que tenha sucesso na política. Como agradeço aqui também o Rui Irigaray, que desde o início, né, junto com outros aqui, acreditou num projeto nosso. Peço a Deus que possa realmente entregar no futuro um Brasil muito melhor do que aquele que recebi em janeiro do ano passado. Sei que faltou citar muita gente aqui, muita gente importante,
eu não faço nada sozinho. E costumo dizer, quem trabalha são os ministros. Eu sou técnico, né? Não é nem do Grêmio, nem do Inter. Eu sou técnico do Brasil de Pelotas. Deixa bem claro isso aí. Deixa eu puxar aqui o governador aqui, tá certo? E assim sendo, pessoal, tenho certeza, o Brasil tem tudo para dar certo. Acredito em Deus. Tudo para a minha vida passa por Ele. Todo dia dobro meus joelhos e rezo um Pai Nosso, pedindo para Ele que nos oriente ao longo do dia com boas ideias, que não aceite provocações, que se segure, porque o objetivo maior é o nosso Brasil. E por último, por ser os mais importantes, os nossos operários aí de laranja e azul. Muito obrigado a vocês. Pela idade, eu já fiz muita coisa na minha vida, até já bati laje. Então eu sei que o trabalho é pesado, é difícil, mas tem que ser feito. E vocês fazem isso com muita galhardia. Além do trabalho pesado, também o trabalho de inteligência. Temos uma engenharia ímpar. Quem diria fazermos a ponte Rio-Niterói? Lá nos governos Costa e Silva, quando tudo começou. Então vocês estão de parabéns. Muito obrigado por existirem. Muito obrigado pelo trabalho, pelo empenho e pela dedicação. Vocês realmente são exemplos para todos nós. Pessoal do Rio Grande do Sul, muito obrigado a vocês. Até uma próxima oportunidade e que Deus abençoe a todos.